Neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao professor José Gonzalo. Bem, bom dia. Eu tenho um problema que eu falo muito baixo, então talvez seja melhor eu usar o microfone. Bem, quero começar agradecendo enormemente o convite que me foi feito. Realmente acho muito importante que estes eventos sejam realizados. Tive assim a enorme satisfação de encontrar o professor que tinha me convidado para um evento no Instituto Teixeira, Anísio Teixeira, que foi muito importante. E, bom, na verdade eu estava, repito, estou muito feliz de estar aqui, mas, claro, o evento começou com um menino que estava tocando violão e queria observar rapidamente que foi, tocou muito bem, fez a escolha de umas músicas de bom gosto, gostei muito, fiquei até meio emocionado com algumas coisas que ele cantou e fiquei assim meio, estava mais pro lado da paixão do que pensando assim, tá pensando nas minhas questões sentimentais do que na própria intervenção, me fez esquecer um pouco. Mas o professor Ricardo me trouxe à tona algumas coisas e eu fiquei realmente, voltei a ficar meio chateado e sim, fiquei chateado com as palavras do PSL, só que comecei a rir porque, bem, eu não vou usar os 40 minutos, vou tentar ser mais breve para poder privilegiar o debate. Mas há um problema, as coisas que foram ditas, que acabaram de ser ditas, são importantes, basicamente porque meu grande problema é a presença ou fazer filosofia. Eu fui para a filosofia para isso. Então, o livro tem a ver com isso. Um livro que já tem tempo, nem me lembro mais quando, as palavras, aquela questão sobre o João Carlos Salles, tudo isso me faz pensar numa situação, né? Talvez os dados que ele apresentou devam ser do meu currículo. Eu mal abro o currículo Lattes. Eu não sou um curricularista, não faço minha carreira em função do currículo Lattes. E se vocês percebem, vocês podem ver que durante um tempo eu realmente mandava artigos para revistas e publicava todo ano. Fazia questão, inclusive, de para publicar na minha própria revista, que eu criei no ano 96, uma revista para o debate filosófico, chama Filósofos, existe até agora. Era editor e escrevia aproximadamente 2 ou 3 artigos por ano. Depois entrei numa fase que talvez esteja agora, que é de absoluto ceticismo. Não escrevi mais. Não mandei mais artigos. Vocês podem ver isso no currículo. Os artigos que aparecem aí são artigos que são feitos para eventos que me convidam e que, claro, eu escrevo e entrego e eventualmente alguém decide publicar, mas não sou eu que faz questão de publicar. E ainda bem que publiquem, porque isso conta pontos para o curso, né, para o curso de mestrado que eu mesmo criei. Mas eu mesmo não faço questão de digamos assim, participar ativamente nessa obrigatoriedade de ter de publicar anualmente 1 ou 2 artigos. Agora, por um lado. Por outro lado, o que me parece importante e o que não deixei de fazer é produzir e pensar, e tenho centenas, se não milhares de páginas que escrevo anualmente, e páginas que, não, repito, não faço questão de publicar. Mas é muito chato falar, realmente fiquei chateado porque o professor Ricardo me traz a toda uma situação que é a situação do ensino acadêmico e academicista,
da filosofia no Brasil, isso me põe nervoso, realmente. Não? Assim, o José João sabe, nos conhecemos há muito tempo, e realmente eu acho que eu não compreendo como estrangeiro, até agora, como um país que tenha o potencial criativo que demonstra em todas as outras áreas, repito, todas as outras áreas, da criatividade humana, tecnologia, ciência, literatura, música, artes, na filosofia tem assumido o papel nem sequer secundário, mas menor de meramente dedicar-se a comentar o que se faz no estrangeiro. O José tinha me pedido para trazer esse livro. Deve estar na minha universidade. Em casa não tenho mais. Fui para o Equador por motivos pessoais. Meu pai começou a passar mal o ano passado. Foram 4 meses de agonia até que faleceu. E na última vez que fui, uns meses atrás, para resolver as questões jurídicas decorrentes do falecimento, achei meu livro que eu dediquei. Então só tenho esse livro e está dedicado a meu pai, então acho que não cabia eu trazer para vocês. Mas uma hora eu falo com a editora da UFG para que mandem uns exemplares. Mas trouxe outro, eu acho que é pertinente que mencione esse outro. Este outro se chama Alheio Olhar. É da mesma coleção que eu criei, uma coleção que eu naquela época tinha criado para escrever artigos, pequenos textos de filosofia. E essa coleção é uma coleção que se chama Série Ensaios. Tem 2 números, aquele e este. Depois assumiu uma pessoa na direção da editora com umas mentalidades absolutamente imbecis. Desculparem a minha linguagem, mas eu sou bastante franco e digo o que penso, um imbecil completo. Então eu tirei os livros que tinha mandado e agora que mudou a reitoria, depois de 8 anos, fiquei sabendo que há um editor de boa cabeça, então eu vou ver se publico os livros que estão aí engavetados, que tratam sobre questões filosóficas. Bem, mas eu quero falar sobre este livro, se chama Alheio Olhar. Bem, houve um texto de Marcos Nobre e José Márcio Rego chamado Conversa com Filósofos Brasileiros, se não me engano, de 2000 ou 2002, acho que de 2000, pela editora 34. Os autores fazem entrevistas com 16 notáveis professores da filosofia universitária no Brasil. Oswaldo Porchat, Janotti, Mariana Chauí e outros. São 16 entrevistas. Então eu peguei o texto, achei muito interessante e fiz um comentário de todas elas. Então eu pego o título do livro, se chama Alheio Olhar. E é uma frase com que Oswaldo Porchat define a filosofia no Brasil. É um alheio olhar, porque é o olhar de vocês olhando longe para os filósofos europeus e norte-americanos e olhando as coisas através desse olhar. Ou seja, não é o seu olhar, não é o nosso olhar. Eu gostaria de escrever um livro chamado Nosso ou Meu Olhar, mas o que se faz aqui na filosofia brasileira, tendencialmente, na academia, é um olhar alheio. Estou cansado disso e estou realmente bastante cético, mas claro, venho a estes eventos porque o futuro, se há futuro na filosofia brasileira, ou seja, se algum dia vai existir filosofia brasileira reconhecida mundialmente, como é reconhecida mundialmente a música brasileira, como é reconhecido Heitor Villa-Lobos como grande compositor de dimensão universal, Carlos Gomes, compositor de dimensão universal, Machado de Assis, um escritor com dimensões universais, comparado a Shakespeare. Compreendem? Então,
se nós temos se algum dia vamos ter vários nomes, eu acho que podemos ter vários Machados de Assis Cândido Portinari, da pintura brasileira, conhecido universalmente. Então, se algum dia tivermos Cândido Portinari, Carlos Gomes, Heitor Villa-Lobos, Machado de Assis, Graciliano Ramos, vai ser da sua geração, da geração nova. Então é para eles que eu escrevo. Então eu vou entrar no texto. Bem, eu achei necessário fazer um texto que seria talvez a primeira parte. O seminário é sobre ensino da filosofia. Tá? Então isso inclui filosofia superior e do ensino médio. Tá? Ensino brasileiro, ensino da filosofia onde for. Aqui, lá, colar, na escola, na universidade, no colégio. E o subtema específico seria a reforma curricular. Eu tenho participado disso. E o livro didático também. Eu menciono, são vários, a verdade, o problema é que são vários assuntos que merecem cada um deles uma semana de discussões. Então eu vou fazer o seguinte: como vocês são mais ou menos são novos, estão começando, eu vou fazer na leitura uma aproximação abrangente, histórica e teórica do problema, para depois entrar já especificamente na questão da reforma curricular, dando exemplos e as minhas ideias sobre como deve ser o currículo no curso de filosofia e também no ensino médio, que tenho participado assim muito. Eu abri mão da vida acadêmica, no sentido de não me curvar às exigências latistas de preencher o currículo Lattes com qualquer artigo idiota que ninguém vai ler sobre o que o Descartes disse para a rainha Cristina antes de morrer, ou quando estavam conversando às 3 horas da manhã. Não me interessa realmente, mas nunca deixei claro de dia a dia escrever e pensar e discutir e participar de eventos como este, que me parecem fundamentais. E por isso, mais uma vez, agradeço. Bem, então, inclusive o que está aqui, mais ou menos, vai ser dito aqui na leitura. Então, bem, então, a filosofia e ensino. A primeira dificuldade que surge ao falarmos desta relação filosofia e ensino é a possibilidade de Kant ter razão e que não seja possível se ensinar filosofia, como afirma a primeira parte da sua famosa expressão. Kant disse que não se pode ensinar filosofia. E antes de continuar, faço um esclarecimento. Não quero que vocês compreendam em nada do que eu diga que eu acho que não devem ser lidos os filósofos europeus. O clássico, sejam europeus, norte-americanos, gregos, latinos, medievais. Não, muito pelo contrário. Eu sou um grande leitor dos filósofos clássicos, sou apaixonado por alguns deles. Aprendi grego, dei aula de grego, aprendi latim, sou apaixonado por outras línguas. E gosto de ler os autores alemães em alemão, os ingleses, americanos em inglês, assim como a literatura brasileira em português e os gregos no grego. Então não é nada contra os filósofos clássicos, muito pelo contrário. Inclusive foi dito aqui, eu dou aula de filosofia antiga e nunca deixei de dar aula de filosofia antiga, e sou apaixonado pelos filósofos antigos, pelos pré-socráticos, apaixonado por Platão e Aristóteles. Então não é nada contra isso. Bem, por alguma razão parece-me que a relação entre química e ensino, ou física e ensino, não tem sido discutida
como a relação entre filosofia e ensino. O que nos levaria a pensar que essas relações das ciências não são problemáticas. Nos últimos anos, as lutas regionais para a volta da filosofia, nos últimos anos, me refiro às últimas décadas, da qual eu também participei, em sociologia, ao ensino médio, geraram as mais diversas reações. Pois se levantava uma pergunta: filosofia para quê? Mas não se levanta, por exemplo, a pergunta: química para quê? Eu, Gonçalo, levantaria. As discussões sobre a conveniência ou inconveniência do retorno da filosofia ao ensino médio estão inseridas e explicadas por uma determinada concepção do que é o ensino médio, e me parece que devemos começar por aí. E o professor Ricardo levantou essa questão. Muito do que ele disse, por coincidência, está aqui relacionado ao que está dito aqui, por isso que mexeu comigo, porque me lembrou de coisas que me deixam muito mal. Poderíamos dizer que o ensino fundamental se explica e justifica por si mesmo. No entanto, parece que o ensino médio é concebido de tal maneira que em torno dele criou-se toda uma situação de mercado. O ensino médio não seria um fim mais em si mesmo, mas um meio para o ingresso à universidade. Pela forma como o ingresso ao ensino superior está organizado, o que interessa ensinar na etapa anterior deve estar orientado pelo que as universidades, em geral, exigem como conteúdo necessário ou conteúdo mínimo, e aí o currículo. Dessa forma, o que orienta e mesmo determina o que o determinou, o que se deve e devia ensinar no nível médio, não é, digamos, o saber pelo saber. O saber em si, por si, à medida que o país avança, cede lugar a uma determinada concepção de ensino. O saber que tem como principal objetivo um fim prático: preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Dessa forma, quando pensamos a questão do ensino, especialmente no nível médio, adquire sentido a presença das disciplinas como química, física, biologia e matemática. Pois exceto os farmacêuticos, médicos, engenheiros, arquitetos, quem realmente faz uso, exceto eles, de conhecimentos de biologia ou das fórmulas de química? Eu, Gonçalo, nunca usei química depois de sair do colégio. Nunca. Para quê? Para que eu como estudante de humanas ou física? Quando eu usei física na minha vida? Jamais. Ou química. Aliás, se nós demos a bula de remédios, saltamos aos termos químicos e vamos no dicionário para que nos digam o que está querendo dizer. Então, em lugar de me dar química, dê-me um dicionário para eu entender quando leio uma bula de remédio. Pronto. Ou que o médico me explique em português o que ele está dizendo que eu tenho. Pode-se ver que a forma como está organizado o ensino médio como um todo levanta questões sobre sua própria racionalidade, pois mesmo dentro da ótica do ensino para o mercado, de trabalho, para quem precisa de conhecimento de química, biologia, física, digamos um advogado? Porque é necessário que todos os estudantes, indiscriminadamente, independentemente de suas habilidades naturais e vocação, devam estudar disciplinas que estão alheias aos seus interesses, planos e mesmo inclinações naturais e aptidões? Vale esse raciocínio para todas as disciplinas? Deve a escola, por exemplo, obrigar o ensino de música para todos? Eu sou músico e eu toco violão. Por isso eu gostei muito da entrevista. O menino tocou com muito bom gosto. Ou devem as universidades, nos seus exames de ingresso, indiscriminadamente exigir dos candidatos habilidades e competências musicais, por exemplo? Eu digo sinceramente, é um disparate. Por quê? Porque nem todo mundo tem ouvido. E vocês devem ter escutado. Há pessoas que cantam desafinadas e outras que não sabem dançar. Não ouvem a batida, nem cantam bem, nem podem dançar. É um problema que eu não vou ensinar nem corrigir na universidade. É um problema de inclinação e habilidade. Né? Como desenhar, por exemplo. Eu tenho um ouvido musical excelente, mas não me ponham para desenhar nada, porque parece feito por uma criança de 5, 6 anos, juro por Deus.
Eu não poderia passar um vestibular se tivesse que desenhar. Não. Penso que a resposta não é muito difícil e está no fato de todos nós estarmos dentro da mesma... Porque em que se distinguem disciplinas como História, Literatura, Sociologia e Filosofia das anteriores? Por que elas não poderiam faltar numa grade curricular no ensino médio? Essa é a pergunta que eu faço. Penso que a resposta não é muito difícil e está no fato de todos nós estarmos dentro da mesma realidade. De sermos parte do mesmo grupo humano sujeito aos mesmos problemas e atados pelos mesmos laços que ligam todos os outros com cada um de nós. Pois durante nossa vida particular poderemos ter que, para resolver determinados problemas únicos para cada um de nós como indivíduos ou como profissionais, o que obviamente exige determinadas habilidades e competências únicas, na verdade, no nosso tipo de atividade. No entanto, além de sermos profissionais ou de dedicarmos a esta ou aquela atividade produtiva, somos simplesmente cidadãos. Isso talvez em segundo lugar, porque em primeiro lugar somos filhos de uma região. Cândido Portinari pintou o Brasil. Compreendem? Heitor Villa-Lobos compôs o Brasil, recompôs o Brasil. Machado de Assis escreve o Brasil, compreendem? Então é isso que eu quero dizer. Em primeiro lugar, somos filhos de uma região, de uma cultura, alimentados por meio de determinados pratos, vestidos com tipos especiais de roupas e cobertos por um tipo determinado de teto, quando o temos. Isso é, antes de tudo, somos nordestinos, somos gaúchos, somos capixabas, ou também ribeirinhos, serranos, etc. Não podemos deixar de fazer nada na vida, se não o fazemos a partir de sermos o que somos. Assim, entramos no mundo com alguma identidade local, regional, nacional e subcontinental, pois além de brasileiros, somos sul-americanos. E eu, além de sul-americano, sou andino. Não sou o que nós chamamos de costeño, que mora no litoral, na costa, sou andino, sou serrano. Dessa forma, os problemas que como habitantes de uma determinada região temos são os que todos temos independentemente da nossa atividade produtiva, da nossa profissão, do nosso ofício. Numa palavra, somos parte da nossa cultura e da mesma cultura. Une-nos o mesmo passado, o mesmo presente e teremos o mesmo futuro. Mesmo que os nossos destinos sejam opostos, que uns tenham mais do que outros, que uns sofram e outros não. E ainda assim estamos unidos, porque algum lucra porque o outro perde. E alguém tem em demasia porque ao outro lhe falta o necessário. Assim somos um, mesmo quando nossas sortes são opostas. Isso justifica, penso, a presença das reflexões que devemos fazer no ensino médio sobre nossa cultura, nosso passado, nosso presente, nossas letras. Desse modo, dificilmente alguém estaria justificado em questionar numa grade curricular no ensino médio disciplinas como literatura ou história, por exemplo. Mas qual seria o lugar da filosofia e que justificaria a sua presença no ensino médio? Penso que a resposta está implícita no que acabo de dizer. E a resposta pode ser resumida numa palavra: problemas. Pois se há algo que caracteriza a filosofia em qualquer tempo, é a tentativa de resolver problemas. Para evitar e superar visões errôneas sobre o que é a filosofia, não podemos ignorar que a filosofia propriamente, isso é importante, não está no passado. Não está no passado. A história da filosofia é que, num sentido, está no passado. No presente, temos o filosofar. E o que é o filosofar? É um processo que possui, pelo menos, estes momentos. É um espantar-se, um tomar consciência de que há um problema, em primeiro lugar, um desejo de achar meios de entender o problema e mesmo de ver se tal problema já apareceu e recebeu alguma solução. Aí está a história da filosofia. E, por último, se não houver soluções ou discordamos delas, resolver nós mesmos os problemas. E aí estamos fazendo filosofia. Então veja que a história da filosofia está incluída e uma pré-condição, porque não vamos inventar
chama água morna, não é? Se já foi dito, se já está um problema, já foi resolvido, não vamos lá, mas se não foi resolvido como nós queremos, vamos ter que resolver pelas nossas próprias vias, e aí estaremos fazendo filosofia. Para isso, naturalmente, precisamos de determinadas condições. Estava pensando enquanto estava aí e me veio de novo aqui. Exemplos específicos, né, que eu discuto quando falo sobre currículo no ensino médio. Né, como fazer com esses adolescentes e esses jovens. Todos vocês devem ter ou visto, ou lido, ficado sabendo daquele que foi acorrentado num poste. E todos devem, alguns de vocês talvez viram ao vivo a intervenção da Raquel Sherazade, o que ela disse sobre os justiceiros. Não sei se vocês leram, né? Justificando a ação dos justiceiros. Meses atrás, eu fiquei estarrecido quando um membro da nossa área filosófica desejou no Twitter dele que uma jornalista seja estuprada. Paulo Girardelli. Ele que desejava de ano novo que uma jornalista fosse estuprada. A jornalista o processou com toda a razão, e eu, Gonçalo, desejo que ele receba a punição máxima prevista na lei. Tá. Passou e aí aparece um menino ou um jovem acorrentado, e vejo na internet o vídeo da Raquel Sherazade justificando a ação dos justiceiros. Eu fiquei estarrecido também. Bom, e depois fiquei sabendo que era ela que o outro queria que ela fosse estuprada. Sim. Bom, tá. Agora pense, a atitude dos dois é a mesma. É a mesma. Se ele quer que por alguma justiça idiota dele, que alguém a estupre por alguma injustiça que ele acha que ela cometeu com alguém, ela acha que qualquer um pode tomar as leis na própria mão e acorrentá-lo, sei lá, fazer o quê? Ou estuprar também uma negra, porque geralmente sempre são negros e pobres. Bom, eu fiquei pensando nisso. Escrevi um artigo. Então, por que estou dizendo isso? Porque há muito tempo um ônibus foi incendiado no Rio de Janeiro por uns traficantes e eles não deixaram sair as pessoas que estavam dentro e morreram queimadas. Essas são questões nossas que nos levam a debater. Quando eu li, não sei se li ou sei lá o quê, imediatamente o desejo que eu tive foi, esses que queimaram o ônibus, pena de morte. Pensei, não. Mas depois sentei, refleti e comecei a escrever sobre qual é a pena que deve ter esse tipo de crimes. Então pensei na pena de morte, refleti na pena de morte. Primeiro, claro, rejeito a lei do talento. Depois pensei na pena, nesses casos de crimes hediondos, pensei na pena de morte para crimes muito, muito cruéis e muito terríveis, e o isolamento completo dos assassinos. Aí eu pensei, mas depois de 20 anos que eles fiquem completamente isolados, eles perdem a cabeça. Uma pessoa isolada da humanidade, depois de um tempo, perde a cabeça. Então eu falei, então aí você termina punindo uma pessoa que não é mais a pessoa que matou, porque já perdeu a cabeça, já é outra pessoa. Então essas são questões que aqui estou tentando refletir a nós na filosofia. Mas o que eu pergunto é quantas pessoas no Brasil, quantos membros da Academia Brasileira participam desse debate, ou levantam ou escrevem uma carta para um jornal. O que em outras partes não deixa de acontecer são centenas e aí o debate, por isso o debate nos Estados Unidos e na Europa é constante e é presente. Porque a partir desse, sobre a Ucrânia, por exemplo, os europeus e norte-americanos já estão escrevendo nos jornais, já estão escrevendo livros filosóficos, e nós aqui vamos esperar que eles escrevam, pensem e publiquem
para escrever um artigo imbecil de merda para pôr nos currículos Lattes. Compreendem? Por isso que eu fico chateado, revoltado. Então, a questão é, vamos ocupar os espaços públicos e escrever e publicar e pensar e criar nossas teorias sobre o que merece um assassino, sobre o aborto. Vocês devem ter posições sobre... Eu tenho posições sobre isso. Vocês não têm, não. Eu não posso ir... Será que Aristóteles escreveu sobre o aborto? Não interessa se escreveu, que eu acho que não escreveu. Não interessa, interessa o que eu acho. Que ele pensou sobre, sei lá, o crime capital? Não sei. Vamos ver o que eu penso. Estamos num outros milhares, mais de 2.000 anos depois, num outro país, etc. Bem, para isso, para pensar por nós, é necessário algumas condições. E aqui é que é necessário fazer uma pausa. Antes de falarmos dessas condições, assim como ninguém imagina que a química, a física ou a biologia devem ser ensinadas no ensino médio para fazer dos estudantes químicos, físicos ou biólogos, nem a literatura faz parte da rede curricular para tornar estudantes do ensino médio escritores. Não podemos esperar que a filosofia faça parte de uma rede curricular, tenha um currículo para fazer dos estudantes filósofos no ensino médio. No entanto, nossa experiência como professores nos mostra que em todas essas disciplinas há estudantes que se destacam por terem vocação para uma outra coisa. Para os números, para o cálculo, para as fórmulas, para processos químicos ou biológicos, assim como para as letras, para a escrita e para a reflexão própria. Ocorre com os jovens em todas essas disciplinas, como ocorre com jovens e crianças na música. Há quem demonstre ouvido e aptidão musicais desde cedo. Assim, a diferença que podemos ver entre um jovem músico e um velho profissional não é de natureza. Não são duas coisas diferentes. Não é que o jovem simplesmente está ainda fora da música e o velho profissional está dentro, o que faz do segundo músico e do primeiro ainda não. Da mesma forma, uma excelente redação de um jovem ou de uma criança não se diferencia em natureza de um bom texto de um escritor. Há uma diferença de grau, de intensidade, de profundidade, de alcance, não de natureza. Do mesmo modo, uma reflexão lúcida de uma criança não deixa de ser menos racional por ser uma criança que uma reflexão lúcida de um adulto. Sem esquecermos que podemos conhecer crianças cuja tendência é a de fazer reflexões ou comentários lúcidos constantemente, e em alguns casos, e adultos que nunca têm essa capacidade, quando abrem a boca, para falar bobagem. Aí estão em geral as condições para considerarmos todos nossos estudantes futuros grandes escritores, escritoras, historiadoras, historiadores, médicas e médicos, e naturalmente futuros grandes pensadoras e pensadores. A obrigação do Estado, naturalmente, seria organizar o ensino de tal modo a estimular esse tipo de informação. Penso que, em geral, não é o que acontece, ou não como desejaríamos. E, de novo, parece que a forma como está organizado o sistema de ensino, do ingresso ao ensino superior, é em grande parte responsável por isso. Pois, lamentavelmente, parece que o comum é que os estabelecimentos de ensino médio sejam forçados a organizar os estudos com o principal, se não o único objetivo de preparar os seus estudantes para o vestibular, o que aconteceu sempre. Isso, como penso que todos sabemos, acarreta consequências profundas na própria concepção do que é ensinar. Pois a urgência, a pressão para demonstrar em números quantos estudantes aprovam por estabelecimento vestibular, que é posto nos cursinhos, também aqui fazendo isso, uma propaganda, fazendo propaganda até com as fotos dos meninos, dos nomes. Quando os estudantes aprovam por estabelecimento vestibular, faz que os professores pensem quase que exclusivamente em, literalmente, treinar ou, entre aspas, adestrar seus estudantes para esse exame. Não para, em termos clássicos, educar. Dessa forma, o urgente não dá tempo para o importante. Por outro lado, o que se concebe como progresso pode também ajudar a que esse ciclo vicioso do repasse de conteúdos, entre aspas, para se aprovar o vestibular, porque é o vestibular que tem determinado os conteúdos que isso continua.
Esse progresso tem a ver com o desenvolvimento no Brasil do ensino universitário. Penso que todos os países latino-americanos, e certamente no Brasil isso é verdade, o ensino secundário gozava de grande prestígio. Eram, em termos globais, outros tempos. Juntamente os tempos em que ninguém falava de globalização ou necessidade de internacionalizar os mercados e o sistema financeiro. Os grandes mitos e os grandes ídolos da nossa época. Que foi o que o professor Ricardo começou a dizer, e eu comecei a ficar nervoso, me lembrando do que tem acontecido nas últimas décadas. A nova realidade mundial, aquela que, para pôr uma data simbólica, começa sua consolidação definitiva com a queda do Muro de Berlim e o fim do chamado socialismo geral, impôs tarefas regionais. Mas o Brasil, como sabemos, entrou no plano neoliberal com força avassaladora, e o governo Fernando Henrique Cardoso quis destruir a Universidade Federal. Nos trágicos para a educação pública superior anos do seu mandato e para a festa dos cursinhos e as universidades privadas caça-níqueis, que se disseminaram como pólvora naqueles anos. Mas o que isso significa em termos concretos? Significa, por exemplo, que se desnacionalizou a economia, se privatizou e se concederam privilégios extraordinários ao sistema financeiro. O que está por trás disso parece que passou despercebido. A alma do banco é a cifra, é o balanço, é a famigerada relação custo-benefício, que se expressa em números. Há um saldo positivo e um saldo negativo. Pois bem, o Brasil, como todos os países chamados antes, com mais franqueza, de terceiro mundo, ou periféricos, os mesmos que depois foram conhecidos com o eufemismo de em vias de desenvolvimento, e hoje em economias emergentes, devem mostrar esses números para o mundo. O que incide em todos os âmbitos da vida nacional, porque o Brasil, assim como devia dar satisfação às agências internacionais de fomento e aos bancos privados internacionais, de quanto tinha em caixa e quanto devia ao centavo, foi obrigado a reorganizar toda a sua vida política em torno de indicadores econômicos. E a educação passou a ser mais um indicador da saúde e da economia do país. Quantos analfabetos funcionais, qual a porcentagem da população nas escolas, nos colégios, nas universidades, etc. Dessa forma, os países pobres passaram a ter de prestar uma espécie de vestibular. Suas economias deviam ser aprovadas pelos índices do sistema financeiro internacional e pelos padrões do consenso de Washington. Isso obrigou a uma nova relação entre o Estado e o sistema educacional brasileiro em todos os níveis. Isso é importante. Assim como o Estado era avaliado por agências internacionais que seguiam os padrões da cartilha neoliberal, ele, Estado, passou a avaliar seu sistema educacional com padrões semelhantes. O adestramento tecnicista substitui a formação humanista. Foi o que o professor disse, em outras palavras. Educa-se para produzir. E para produzir mais com o menor gasto de recursos. Para que merda queremos filosofia? Para que merda queremos sociologia? Para que merda queremos pagar professores de sociologia e filosofia nas escolas? O Estado passa a avaliar os cursos superiores por meio do ENADE, o que obriga os cursos de graduação a estipular determinados conteúdos nas suas grades curriculares. Os conteúdos que os especialistas de plantão do governo consideram que devem ser avaliados. Para cumprir metas, o Estado, nos últimos 20 anos, passa a investir mais na pós-graduação. Por sua vez, a pós-graduação põe novas exigências na graduação sobre conteúdos e métodos, sobre o que é correto e incorreto ensinar e como ensinar. E, portanto, se determina o vestibular e, assim, a grade curricular no ensino médio. Desse modo, a pressão passa do Estado para a pós-graduação e a graduação. Esta recebe uma dupla pressão do Estado e da pós-graduação. E a nova forma como se organiza o ensino superior cria novas pressões no ensino médio, tanto a respeito de conteúdos como de métodos de ensino. Assim, estamos de cheio na época em que o ensino básico, fundamental e médio, a universidade e o próprio Estado são forçados a apresentar índices considerados admissíveis ou inadmissíveis por um sistema econômico mundial irracional. Um sistema econômico mundial que centra seus objetivos não só nos lucros,
mas em lucros astronômicos, sem importar as populações, sem se importar por populações inteiras, das mais distantes regiões do planeta, sem se importar que essas populações sofram por isso, para não dizer nada do planeta. Portanto, a forma como o mundo passou a se organizar determina praticamente todos os aspectos da vida de um povo, e a educação faz parte dele. É precisamente neste cenário que no Brasil discutia-se a necessidade da volta da filosofia ao ensino médio há mais de uma década. Fiz parte da discussão em Goiás e criamos o Fórum Centro-Oeste de Ensino de Filosofia. Foram vários anos de discussão com a Secretaria de Educação do Estado, até que finalmente, em dezembro de 2005, foi aprovada, por pressão nossa, a resolução estadual que tornava obrigatório o ensino de filosofia e sociologia no estado de Goiás. Depois veio a resolução nacional e hoje temos novas resoluções tornando obrigatório o seu ensino nos 3 anos do ensino médio. E eu queria a internet porque há um projeto de lei para retirar a filosofia. Ah, tá bom. Ok. Então, veja. Entra, pois é. Então, como eu não ia ficar puto aí? Como não vou ficar? Entramos e saímos. Quando já estamos discutindo, nos consolidando, aí vem algum desgraçado, a reação com um projeto típico das forças retrógradas para retirar de novo a filosofia. Compreende? Então não é brincadeira. Não é brincadeira. Essa digressão fez uma digressão, né? Saí, nos trouxe novamente ao nosso ponto central. Por que deve estar na filosofia no ensino médio? Muitas vozes se levantaram contra esse retorno do meu curso incluído, da filosofia. Uma dessas razões tem a ver com a nossa própria concepção do ensino de filosofia nas universidades brasileiras. Lamentavelmente, o problema de fundo que não acontece com a sociologia é que no Brasil e na universidade brasileira a filosofia foi concebida e ainda parece ser como coisa estranha. Não acontece com a sociologia, porque vocês têm sociólogos de renome mundial. E claro, sociologicamente, qualquer problema sociológico é sociológico. Seja do índio, do esquimó, do negro, do branco, do loiro, do moreno, do alto, do baixo, do gordo e do magro. Em qualquer lugar do mundo há problemas sociológicos de populações muito gordas, muito magras, muito altas, muito baixas. Claro, então não há problema. É problema de um ser humano, já é um problema sociológico. Mas o problema é que se um brasileiro começa a dizer este é meu problema filosófico, então vai para lá. Que problema filosófico? Esse é o problema. Bem, lamentavelmente o problema de fundo, repito, que não acontece com a sociologia, é que no Brasil e na universidade brasileira a filosofia foi concebida e ainda parece ser como coisa estranha. Aqui está alheio olhar, compreendem? Aqui está a relação com esse alheio olhar. Coisa estranha a filosofia. Estranha no mais profundo sentido, como coisa de estrangeiro, como coisa de foráneo, alheia. Além disso, o estudo da filosofia se limitaria a ser estudo de obras clássicas, mais uma vez estranhas e escritas em línguas estrangeiras por estrangeiros, e de forma tão obscura que seria necessário o estudo de um método sofisticado para sua compreensão. O estudo da filosofia na Universidade Brasileira foi e penso que ainda é um estudo dedicado a tudo o que se faz e fez fora do Brasil, como fruto de uma atividade que aqui nunca ocorreu. Como fruto de uma atividade que aqui nunca ocorreu, não ocorre e provavelmente não vai ocorrer. Deva, em sentido prescritivo, seja algo que não deve ser feito por brasileiros. Aqui parece que essa tese é esta. Há estudiosos da filosofia aqui, não filósofos. Como assim? Como assim? Por que há estudiosos? Porque sou professor de filosofia, eu sou filósofo ou filósofo. O biólogo não é biólogo e a bióloga não é bióloga, seja brasileira ou não brasileira. Aqui parece que essa tese de haver estudiosos é problemática.
Há especialistas em ideias de grandes filósofos clássicos, vivos ou mortos. Há, numa palavra, historiadores da filosofia e intérpretes dos grandes sistemas filosóficos. Um personagem importante na denúncia dessa situação, isso é importante, veio de uma fonte improvável. Justamente um dos grandes nomes da filosofia acadêmica no Brasil, o professor Oswaldo Porchat, da USP e fundador em Campinas, do Instituto de Filosofia que eles têm lá, de Filosofia da Ciência. Em declarações a uma revista, em 97, e ao escrever uma carta aos estudantes da USP, na qual reconhece sua parte de responsabilidade no fato dessa grande instituição, a USP, ter proibido, ele disse, ter proibido nos estudantes o que considerava ele uma veleidade, fazer filosofia. O que bate com o que o professor Ricardo disse. A USP, a grande USP, que merece todo o nosso respeito por ser uma das maiores instituições de pesquisa no mundo, claro, na filosofia estavam aí os grandes que falavam é proibido filosofar. E o Porchat um deles, e reconhece isso. No ano 97, não é ontem. Outros momentos importantes são a publicação de Paulo Arantes, outro professor da USP, que escreveu e publicou um departamento francês de ultramar. O primeiro curso de filosofia foi o da USP, com professores franceses que implementaram uma concepção comentarística de filosofia, uma filosofia e fazer história da filosofia, comentários eruditos e ponto. Daí, por isso, a USP, um departamento francês de ultramar. É francês que está fora da França. Nossos cursos, na verdade, no Brasil, são cursos de comentadores que não moram de filosofia, que não moram na Europa. E conversas com filósofos brasileiros de Marcos Nobre e José Márcio Rego, editora 34 do ano 2000, cujas entrevistas eu comento nestes textos, que vou deixar aqui para que fiquem na biblioteca. O grande problema é que tanto a graduação como a pós-graduação centram suas atividades no domínio por parte dos estudantes das teses filosóficas de pensadores estrangeiros, consagrados clássicos, e nos métodos de pesquisa que são considerados privilegiados para levar a cabo tal tarefa. Não se permite aqui no Brasil uma reflexão própria em momento algum. Uma monografia de fim de curso, pior ainda, projeto de mestrado, projeto de doutorado, nunca se permite. O aborto. O aborto, pena de morte. Venha cá. Pena de morte em quem e o aborto em quem? E aí tem que me dizer, o aborto será em Foucault, Hannah Arendt, aí você pode fazer isso. É verdade. Não se permite uma reflexão própria se não estiver amparada na tese de um pensador estrangeiro consagrado, se não estiver amparada na tese de um grande, nem trabalhar assuntos que de alguma forma sejam motivados pelo que ocorre na nossa região ou sub-região. Se então a filosofia se reduz a isso, a comentário e a análise sobre o que se publicou ou publica em outras partes do mundo, certamente não faz muito sentido termos uma disciplina de filosofia que faça ou tente fazer o mesmo no ensino médio. Claro, aí está o problema para mim. Aí está o problema. Que sentido faz levar para o ensino médio uma coisa que já está mal feita na universidade? Mal concebida? Não mal feita. É muito bem feita, porque são excelentes comentários. Excelentes comentários. Os brasileiros fazem excelentes comentários da filosofia. Excelentes. Assim como podem fazer excelentes comentários de obras de arte. Você pode ler um grande texto sobre o Davi de Miguel Ángel, ou sobre um belíssimo artigo sobre a Gioconda, a Mona Lisa, né? Mas Mona Lisa é Mona Lisa e o artigo é artigo, compreendem? Podem encontrar um belíssimo artigo sobre de alguém que escreva sobre a quinta sinfonia de Beethoven, mas a quinta sinfonia, e um artigo de uma sinfonia. Essa é a questão. Se então a filosofia se reduz a isso, não faz sentido que seja no ensino médio. Por outro
lado, e pelo que tenho visto nos últimos anos, há uma força crescente, e por isso estou aqui. Estou aqui pelo que vou dizer agora. Há uma força crescente por parte dos estudantes universitários e os jovens professores a realizar seus estudos filosóficos de forma diferente. Aqui está. José João, professor Ricardo. A pensar, repensar, procurando articular suas preocupações intelectuais com o que foi feito pelos filósofos conservadores. Articular, mas não se curvar. Uma coisa é se curvar, outra coisa é articular. Que então propõe? Concebe a filosofia, como já disse, como uma reação intelectual que tem alguém quando se espanta. É uma tentativa, assim, de, por meios racionais, resolver problemas que não podem ser resolvidos por outros meios. Então eu acho, e escrevo aqui, acho que temos essa tendência natural desde a infância, notadamente na adolescência. Notadamente na adolescência. O fato é que o momento da motivação filosófica nos acompanha desde cedo. Penso que na adolescência já temos uma série de preocupações que nos levam intimamente a pensar. Uma delas é a questão dos valores. Dos valores que encontramos como adolescentes num mundo em que passamos a viver e pensar que não foi criado por nós. Penso ser uma atitude normal, não nos conformamos, quanto adolescentes, com muito do que o mundo nos apresenta. Entre outras coisas, porque não temos nada a ver com isso. Não somos responsáveis pelo mundo ser como é quando entramos nele. A responsabilidade é de outros, daqueles cujos valores recebemos e que querem impor-nos como adolescentes. Há, nesse momento, um normal e sadio choque geracional. Seria muito estranho o adolescente que aceite sem mais e se conforme com o mundo que lhe oferecem para viver. Essa idade é fantástica. Essa idade as pessoas, quando eu chego a mim, dizem, os adolescentes são chatos, ranzinhos, burros, empurrados sempre aí, dando conta. Não entendem que há uma das épocas que definem sua personalidade, porque o adolescente que não reage contra o mundo é um bocó completo, ou então é um mau caráter. Claro, porque se conforma com um mundo que é uma merda. Muita violência, estupro, exploração. Não podemos nos conformar com um mundo assim. Se estamos felizes com adolescentes, é porque então, vamos querer fazer parte daqueles que exploram. E claro, agora, o adolescente não é assim. O adolescente tem uma coisa lindíssima, que é essa sadia vontade de mudar o mundo. Eu, Gonçalo, que já vou fazer 60 anos, 60, vou fazer 59 agora, em março. Então, próximo ano, quando me convidem, faço 60. Com 60 anos, não vou me esquecer de mim mesmo. Quando eu tinha 15, 14, 13 anos, foi aí que me fiz, revoltando-me contra a miséria do meu país, contra as injustiças, contra o papel que eu via das mulheres da minha família e contra as coisas que meu pai observava, dizia. Então, meu pai aqui, minha mãe ali. Meu pai aqui, minhas irmãs ali. Meu irmão aqui, as minhas irmãs lá. Mas alguma coisa está errada aqui neste mundo de merda. Não me conformo, não vou ser assim. Não vou ser assim. E a relação com a minha mulher não é a relação do meu pai com a minha mãe. Mas nunca. Compreendem? Quando eu tomei essa decisão? Quando eu casei? Quando eu prometi ao padre obedecer a minha mulher em tudo que ela diga? Foi quando eu era criança. E não quis ter uma família assim. Não quis. Ou seja, não quis ter os valores, esses valores que eu via que se transmitiam. Então, temos um terreno fértil na juventude para criarmos coisas e discutirmos com eles. Então, sim, para pular já dar tempo mais à discussão, o que eu proponho especificamente? A história da filosofia está ali. Aí eu tenho umas citações aqui que eu fiz, umas referências. Por exemplo, sobre a relação pais e filhos, ou sobre a relação de gênero, a República
e a Política de Aristóteles e a República de Platão são textos formidáveis. A República tem coisas interessantíssimas. No livro quinto, a tese fantástica da igualdade de homens e mulheres, a defesa de Platão de que somos iguais homens e mulheres, está escrita há 2.400 anos. Fantástica essa discussão. Aí podemos trazer para a sala de aula essa discussão, dizer, aqui temos um texto de um filósofo, não interessa quem seja, leiam. Esta pessoa, Platão, diz que homens e mulheres somos iguais. Vocês concordam? Sim, até onde não? E Platão tem outras coisas terríveis, porque aqueles filhos que nascem defeituosos, isso está em 461C da República. Serão dispostos, ele usa filhos defeituosos, cai fora, mata. E também filhos de pais que ultrapassem a idade de gerar. Ou seja, se eu tivesse um filho à minha idade, hoje já seria eliminado, seria morto na República de Platão. O Aristóteles afirma que uns nascem para mandar e outros para obedecer. Entre os outros, outras, né? As mulheres, livro primeiro da política. Há muita coisa em todos os grandes autores da filosofia com quem podemos debater, compreendem? Por isso que não podemos jogar fora a história da filosofia. São textos excelentes com os quais nós podemos levar isso para discutir com os estudantes do ensino médio e fazer que eles escrevam seus próprios textos e constituam pouco a pouco sua posição sobre isso. E aí, né, com o tempo, teremos grandes textos sobre filosofia, que é óbvio que vamos ter. Por um lado, eu falo com a minha mulher, estes dias tenho falado com ela, nós chegamos 60, porque ela me vê deprimido. Nós chegamos 60 anos. Não somos 60 anos. Já não tenho mais vontade de estar lutando, de estar falando as mesmas coisas. A mesma coisa. Eu, Gonçalo, estou falando isso há quanto tempo? Gente, compreendem? E ela me disse, não, mas olha o e-mail do estudante, olha como eles estão esperando, olha como ficou feliz de você aceitar. Eu me emociono. Mas, claro que tenho coisas escritas sobre coisas filosóficas, mas para mim, sabe, em outras partes, você escreve sobre o aborto, sobre pena de morte, sobre conhecimento, sobre qualquer coisa aí. E os primeiros a discutir com você são teus colegas do teu curso. Aqui ninguém te fala. Quando saiu publicado o meu livro, que diz que foi best-seller, eu estava nos Estados Unidos. Eu fui por uma questão, fui dar um semestre de aula lá, fui. Aí saiu publicado. Tá bom. Quando eu regressei, fiquei sabendo que um colega falou para o outro assim, como nos faz isso, Gonçalo? Essa foi a reação. E os comentários? Ninguém nunca um colega meu comentou esse texto, nunca. Não existe. Os que gostam do texto são os alunos. Os meus colegas não. Bem, então, é isso. Mas claro, eu venho sempre. Sim, um momento que você fica chateado e cansado, mas eu, quando venho aqui, venho para esses eventos com a esperança de que, falando mais uma vez, falando, né? Tanto vai água ao cântaro, né? Tanto que a pedra fura água, a gota não sei o quê, que eu sei na minha língua e você sabe na sua. Isso aí. Muito obrigado.